Paz do Senhor, irmãos. Neste momento, irmãos, quero estar iniciando a escola bíblica dominical de hoje, domingo, né? A lição de número 13, do dia 29 de março de 2020. O título da leitura: O Novo Homem em Jesus Cristo. Amém? Dizer para os irmãos que estou com saudade, né? E como sempre, agora deixa eu ver a horas aqui. Agora é 6h30, irmãos. E eu, desde ontem, também como hoje cedo, sempre eu levanto de madrugada, o dia que eu vou dar aula, para preparar a lição, né? Então eu estava aqui preparando a lição e pensando, meu Deus, como fazer uma fórmula, né? Para a gente estar junto com os irmãos. Aí me veio a ideia de gravar esse vídeo e postar no YouTube para estar passando para os irmãos, porque a aula para a gente postar direto no WhatsApp fica muito extensa, muito comprida, e aí não dá, excede os minutos. Então neste momento, irmãos, eu estou aqui com a revista, né? É a última lição desse mês. No mês que vem, creio eu que a gente já esteja participando na igreja, né? Domingo que vem, que já é no mês de abril, né? Então quero já desde já deixar um abraço para os irmãos. Estou com muita saudade, mas que Deus possa repreender essa pandemia, né? Vamos ser obedientes às autoridades, obedientes à palavra de Deus que nos orienta a ficar em casa. E vamos estar junto a Deus usando essa ferramenta que é a internet para nós estarmos mais juntos. Então, entrando na lição, irmãos, eu não quero tomar muito tempo, o vídeo não ficar extenso. Vamos lá. Textuário da lição. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém, irmãos? Esse é o textuário. Agora vamos para a verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral, ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Amém? A leitura bíblica em classe, irmãos, eu não vou fazer para o vídeo não ficar extenso. Vocês vão fazer na sua casa. Leitura bíblica em classe. Está lá em João 3, do 1 ao 16. É muito importante fazer essa leitura bíblica em classe. Vamos agora passar direto para a introdução, irmãos. A introdução é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Isso é uma pergunta, irmãos. É possível ou não? Aqui nós vamos já ver a resposta. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerido de todo aquele que professa o nome de Jesus. Se nós levarmos de nossas forças, jamais alcançaremos. Se nós levarmos da nossa força, do nosso jeito, jamais nós alcançamos essa perfeição e não damos conta de responder a pergunta que é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida, mas é possível sim. Se nós levarmos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Então a resposta está aqui. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecerá para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Então torna-se possível, né? Só em Jesus Cristo nós alcançamos a perfeita espiritualidade da vida eterna. Nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação e a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Amém? Essa é a introdução.
Vamos para o primeiro tópico, irmãos. O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. O primeiro subtópico. Nascido não do sangue, nem da carne. No protólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Irmãos, aqui está esse primeiro parágrafo. Deixa eu ver se eu tenho algum comentário aqui. A importância do nascer de novo. Como podemos nascer de novo? Então eu quero fazer essa pergunta, irmãos. Como que nós podemos nascer de novo? Que jeito que vamos aprender a nascer de novo, irmãos? Como Nicodemos fez a pergunta para Jesus. Mas eu quero te trazer uma resposta, assim, bem curta, porque eu não tenho muito tempo. Mas para nós nascer de novo, o segredo está no arrepender, irmão. Arrepender, né? Aí podemos nascer de novo. Vamos continuar o segundo parágrafo. A atuação do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo atue na nossa vida. No interior do ser humano, é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celestial. Irmãos, não sei se os irmãos lembram aqui, lá em Atos 2, eu sei que é Atos 2, depois vocês dão uma passada lá. Quando o povo pergunta a Pedro o que devemos fazer, irmãos, para que o Espírito Santo venha operar, para nós ter essa mudança, para nós chegar à vida eterna. O povo perguntou para Pedro, o que fazemos para herdar a vida eterna? Lá em Atos 2, Pedro vai responder, arrependei-vos. Então o segredo, irmãos, para nós chegar a uma vida eterna em Cristo Jesus é arrepender. O segredo está isso aí. Porque qual que é o papel do Espírito Santo? Ele é quem concede, ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16, do 8 ao 11. É o Espírito Santo que conversa, irmão. Não adianta eu querer pegar um pecador na força e fazer com que ele seja crente. Não tem como. É só o Espírito Santo. Vocês lêem lá em João 16, do 8 ao 11, que vocês vão ver que vai estar falando isso. É o Espírito Santo que convence, irmãos, do pecado, da justiça, de Deus, de tudo. Então é o Espírito Santo. E para isso é necessário que tenha o arrependimento. Amém? Então vamos para o segundo tópico aqui, irmãos. Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo... Calma aí, irmãos. Desculpa. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de novo. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se nova criatura em Cristo e o age da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Está lá em João
1 e 12. Logo nascer de Deus, torna-se filho de Deus pela fé. Lá em João 1 e 12, que jeito que é isso? É todos que receber. Quem recebe Jesus Cristo como o único e salvador da sua vida, ele torna-se filho de Deus pela fé. Entenderam, irmãos? Como que nós fazemos para tornar uma nova criatura? Que jeito que a gente faz, irmãos? É estando em Cristo, é estando na rocha. Lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, para isso, irmão, nós temos que estar em Cristo. Não temos que sair de Cristo, permanecer. E como que uma nova criatura se comporta, irmão? Na maneira de falar, de vestir, se comportar, pensar. Em Romanos 12:2, irmãos, fala assim: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai pela renovação, irmão, renovação do vosso entendimento, pensamento, irmãos. O nosso pensamento tem que estar em Cristo. Filipenses 4:8, irmãos. Lá vai recomendar, vocês leiam aí, porque eu não vou ler aqui para não comer o tempo, mas lá vai recomendar assim: encha a mente de vocês com tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, irmão. É nisso que nós temos que encher a nossa mente, para nós ser uma nova criatura. Amém? Então agora, irmãos, vamos para o terceiro tópico. Esse terceiro tópico é mais só ler mesmo. Vamos lá. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Esse batismo, irmãos, eu já vi muitos exemplos. Tem assim, vamos falar de jovem agora. Tem muito jovem que vê um rapaz, vê uma moça bonita na igreja e fala: não, eu vou para a igreja para me namorar com ela. Chega lá, ele não conhece, ele não está em Cristo, batiza tudinho, né? E pelo que a Bíblia nos ensina aqui, esse batismo não tem efeito, porque não é pela fé. Ele não houve arrependimento. Então tem que haver arrependimento. Mas Deus tem várias formas de salvar. Vemos que muito faz assim, e quando ele chega lá, que ele é batizado, que ele começa a tomar gosto pelas coisas de Deus, ele não sai. Por quê, irmão? O processo de libertação, ele não é instantâneo, muitas das vezes. Mas aqui na frente nós vamos ver que não é instantâneo. A gente está trilhando o caminho da perfeição, cada dia aperfeiçoando, né? Então vamos lá. Se devidamente observando, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge um novo homem em Jesus Cristo. O novo homem só ressurge dessa maneira, irmãos. Com o trabalho do Espírito Santo, né? Vamos para o quarto tópico, irmãos. Quarto tópico. Voltando aqui no terceiro tópico aqui, só para fechar, porque, irmãos, o Senhor Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Então não adianta a pessoa, no caso, falar para os irmãos, ir para a igreja por interesse em alguma coisa, porque ele não vai estar no Senhor. E para ele estar, ele tem que estar ligado no Senhor, porque o Senhor Jesus só é Salvador daquele que Ele é Senhor. Se Ele não for Senhor, Ele não salva. Temos que aceitar isso. Amém? Quarto tópico. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do
pecador arrependido. Ó, na vida do pecador arrependido. O segredo, irmãos, está no arrependimento. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Tem como eu explicar isso, irmãos? Não tem, né? Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma e que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Então, o que eu expliquei, né, irmãos? Não é nem fácil a gente explicar isso. Mas a pessoa, para ser uma nova criatura, é uma coisa fina. Primeiro, ele tem que se arrepender, ter Jesus Cristo como seu Senhor, né? E é uma coisa inexplicável, assim, a gente não consegue. A gente sabe que quando a gente realmente é convertido, há um gozo tão grande dentro da nossa alma que nos deixa alegre, né? E nós sentimos que estamos perto de Deus. Mas isso, cada um tem sua experiência. Não tem como eu explicar a minha para vocês, bem que eu queria dar conta, mas não dou conta, né? E assim eu acredito que cada um de vocês também é assim. Então nós chegamos aqui no final desse primeiro tópico, vamos para o segundo tópico, a justificação do homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. A justificação pela fé. Ó, irmãos, diante do tribunal de Deus, a justificação é pela fé. Vamos entrar aqui no primeiro subtópico. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justifica diante de Deus. Ó, irmãos, nossas obras não nos salvam, nem nos justifica diante de Deus. O que é que vai nos justificar diante de Deus? Eu ensinei lá no início. A justificação é pela fé. O que vai nos justificar diante do tribunal de Jesus é a nossa fé. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Elas quem? As obras, irmãos. É considerada em trapo de imundícia. Depois eu vou explicar mais detalhadamente. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Amém, irmãos? Então tá aqui, deixa eu tentar explicar isso aqui, irmãos. Ó. Deixa eu tentar explicar para vocês como que é isso. Irmãos, em Efésios 2, 8 e 9, vai falar assim, irmãos. Deixa eu ler lá para os irmãos. Efésios, vou procurar aqui na Bíblia aqui. Efésios 2, 8 e 9. Deixa eu achar aqui, irmãos. Efésios 2, do 8 ao 9. Do 8 ao 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Ó, irmãos, o 8. Pois pela graça, o que não é mérito meu, não é mérito do pastor, não é mérito de ninguém. Ou que seja, não é mérito das minhas obras, o que eu faço de bom, que eu acho, nossa, eu dei uma cesta, eu fiz o máximo. Isso aí não vai salvar ninguém, irmãos. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. É um presente dado por Deus. Por que um presente? Aqui, irmãos, o textuário que eu quero falar da Bíblia toda
está na leitura bíblica em classe. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ó o presente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ó irmãos, deu, ó presente, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, o mérito está em quem? Em Jesus. Não está em mim, não está no pastor, não está em ninguém. Está em Jesus. Ó o 9. A salvação não é um resultado do esforço de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar-se dela. Quer falar assim, irmãos? A salvação não é um mérito, não é um esforço meu, para que nós não venhamos vangloriar. Outra tradução diz assim, das nossas obras. Às vezes pensamos que fazemos muito e não fazemos nada. A salvação não vem das obras, irmão, para que ninguém se glorie. Não é mérito humano. As obras são consideradas trapo, que o escritor aí fala, de imundícia. Está lá em Isaías, irmãos, 64:6. Deixa eu ler que isso aqui é importante, irmãos, para vocês entenderem. As obras são consideradas trapos de imundícia, irmãos. Para vocês verem que tem pessoa que acha que porque fez alguma coisa já está no céu, e não é bem assim. Isaías 64:6. Ó, irmãos, 64:6. Tá aqui assim, ó. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações, ó, todas as nossas boas obras são como trapos sujos. Somos como folha seca e os nossos pecados como uma ventania nos carrega para longe. Ó, irmãos, então as obras, irmãos, não levam ninguém para o céu, tá bem claro, é considerado um trapo de imundícia. Mas tem uma coisa, as obras são importantes? São sim. Vamos lá para Tiago, para vocês verem. Lá em Tiago 2:26. Tiago 2:26. Eu estou dando uma parada aqui, irmãos, que isso é importante. Não tem como. Para vocês não falar, então não vou fazer nada. Não é isso que eu estou ensinando, não, irmãos. Tem que fazer sim, porque tudo é um conjunto. Tiago 2:26. Tá aqui, ó. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. É pecado fazer as coisas, ajudar o próximo? Não, irmãos. É recomendado. Só que você não pode se vangloriar. Tem gente que ajuda uma pessoa, aí ele pega um alto-falante de um som num carro e sai anunciando. Está se vangloriando. Você não fez para a obra de Deus. Você fez para a sua glória. E Deus não recebe. Você tem que fazer para a glória de Deus. Para que as pessoas vejam Deus em você. Certo? O que minha mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Amém? Então, fecha aqui, irmãos. Assim, também para os irmãos lembrar. O tanto que as obras é importante, Mateus 25, do 31 ao 46. Vocês lêem. Jesus fala para os discípulos, eu tive fome e não me deste de comer. Aí vocês vão entender as obras, né? Que Jesus vai estar falando. Aí, mas Senhor, como que o Senhor teve fome? O Senhor está sempre com nós. Mas que jeito, Senhor? Falou, quando vocês fazerem esses pequenos, ou a esses mendigos, ao necessitado que está necessitando, você está fazendo para mim. Isso é Jesus falando. Então as obras é importante, viu, irmãos? Amém? Vamos lá para o segundo tópico, né, irmãos? Segundo tópico. A maravilhosa doutrina na justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Deus lhe concede mais que um mero perdão, irmãos. É uma coisa grande. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, concede-lhe o status de justo, irmãos.
Aí nós já vamos ser considerados justos, pois a justiça de Cristo muda por completa a situação jurídica do réu. Amém? Muito lindo. Este é completamente perdoado e seus pecados interiormente apagados. Amém, irmãos? Então, irmãos, nossos pecados apagados em quem? Só em Jesus. Agora, engraçado, irmãos, o perdão de Deus. Deus perdoa as pessoas e tem muitos irmãos que não querem perdoar seu irmão. Então aqui, ó, quem é de Deus libera perdão. Não tem como a pessoa falar, eu estou em Cristo, eu sou de Deus, e não liberar perdão. Tem mágoa, ressentimento, né, irmãos? Na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, os irmãos lêem do 14 ao 15, se vós perdoar, vosso Pai perdoará. Mas quem não perdoar, vosso Pai não perdoará. O segredo, irmãos, está em perdoar, irmãos. Tem irmãos que, quando o irmão faz alguma coisa, né? Até então, irmãos, ninguém é perfeito. Ninguém é santo. Eu não quero abrir aqui uma brecha para alguém pecar, irmãos. Mas a Bíblia fala que nós estamos no caminho da perfeição. Nós vamos se santificando a cada dia. O segredo está no arrepender, irmão. Você pecou, arrepende e deixa. Aquele que confessa, alcança a misericórdia. Nós já cansamos de ensinar isso, irmãos. O segredo está no arrepender, né? E quando eu me arrependo, irmãos, tudo muda. Porque tem pessoas que não se arrependem. Ele tem remorso. Mas nada muda, porque o remorso, com o tempo, a pessoa volta a praticar o mesmo pecado. E quando eu me arrependo, eu não volto mais. Amém? Então vamos lá para o terceiro tópico. Terceiro tópico, irmãos. O novo homem é justo? Ó, o novo homem é justo? A partir de sua convenção, o pecado passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Então, ó, a partir da sua convenção, irmãos, Deus apaga o pecado de sua justiça. De agora em diante é um justo. Ó, de agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, irmãos. O mundo sempre vai ver uma pessoa. Tem um negócio de ex-prostituta, que o pecado sempre deixa uma cicatriz. O ex-drogado, né? Mas aos olhos de Deus você não é, você é justo, né? Você é digno, né? Então vamos lá. Haja em vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus. Então, irmãos, é grande o amor de Deus. Hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. O amor de Deus é grande, né? O que Jesus falou para o ladrão lá na cruz. Irmãos, na leitura bíblica em classe, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu já falei sobre isso. Tudo de amor, tudo de maior, irmão, está nesse texto de João 3,16. Preste só atenção, irmãos. Olha aqui, eu quero tentar explicar esse versículo, mais ou menos. Eu até fiz suas anotações para me dar conta. Porque Deus, ó, irmão, tudo de maior está nesse versículo. Porque Deus é o maior ser, né? Amor. Maior mandamento, irmãos, amor. O mundo, maior grupo de pessoas. O mundo, Deus amou o mundo. De tal maneira, maior intensidade, que deu o maior justo, o seu Filho unigênito, a maior dádiva, que era o maior presente que Deus tinha. Todo aquele, a maior oportunidade, ó, que deu seu Filho, né? E todo aquele, a maior oportunidade,
que nele a maior atração, que nele quem? Jesus. Crer, a maior simplicidade, só crer para ser salvo. Não pereça. Maior promessa, que não pereça, irmãos, a maior promessa. Mas, maior diferença. Tenha a maior certeza, que tenha, irmãos, é a maior certeza. A vida eterna. A maior posse. A vida eterna é a maior posse nossa. Então, esse versículo, irmãos, é tremendo. Vamos lá para o... Onde eu parei, irmãos? Eu me confundo. Eu tenho que ir anotando. Estamos no terceiro tópico. Vamos para o quarto tópico, né? Não, vamos para o terceiro subtópico. Está anotado aqui, terceiro subtópico. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de um varão perfeito. Preste atenção, irmãos. Olha aqui, que tem uma demanda. Ninguém é 100% perfeito. Até nós alcançar essa estatura de varão perfeito, irmãos, é dia após dias. Não é num momento só. Vamos lá. Primeiro subtópico. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo, por Deus e pela igreja. Por Deus e pela igreja, irmãos. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionamento e santo, embora esteja ainda em processo de santificação. É que está falando lá no início, irmãos. É um processo de santificação. Santo e separado está no mundo. Quer dizer o quê? Que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Santo e separado e não perfeito. Santo e separado e não perfeito, irmãos. Estamos trilhando o caminho da perfeição. Mas estamos num processo, irmãos, o processo que fala lá, né? Estamos num processo de santificação. Temos que entender isso. Muitas das vezes nós queremos jogar pedra nos nossos irmãos. Irmãos, nós estamos num processo de santificação, né? É melhor você orar para o seu irmão do que você criticar, entendeu? Até então a Bíblia fala que não julgamos para nós não sermos julgados. Todos nós estamos em obra, Filipenses 1:6, irmãos. Todos nós estamos em obra. Vamos ler Filipenses 1:6 para nós ver? Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, irmãos. Olha aqui. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho, irmão, começou, não terminou ainda. Começou este bom trabalho na vida de vocês. Vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. É no dia de Cristo que você vai estar completo, santificado e justificado. Eu não sei se o meu dia é hoje, é amanhã, é depois. Quem começou o bom trabalho, irmãos, foi Deus. Começou. Mas vai ter o dia de terminar. Amém? Irmãos, a palavra-chave, o que é? Aperfeiçoando. Está em Efésios. Vamos lá em Efésios. Para ficar bem claro. Efésios 4, 11 e 12. 11 e 12.
Foi ele que deu dons às pessoas, ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e ainda outros para pastores, mestres da igreja. Foi ele, né? Ele fez isso para preparar o povo. Irmãos, preparar. Não tá falando, ele fez isso, deu pastor, deu evangelista, deu isso, porque está preparado, não. Pastor, evangelista, nós todos mundo estamos sendo preparados. Efésios 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. A fim de construir o corpo de Cristo. Creio eu, irmãos, diante desse versículo, que quando a gente, com a santa palavra de Deus, nós conseguimos construir o corpo de Cristo, que tiver um corpo perfeito, Jesus volta e tira a igreja do sofrimento. Acredito eu assim. Amém? Hoje mais santo que ontem, amanhã mais santo que hoje. O segredo é se santificar em tudo. Irmãos, eu quero trazer uma reflexão aqui, irmãos. Quando nós bebemos uma água filtrada de barro novo, irmãos, de um filtro que seja novo, a água tem gosto de barro. Quando esse filtro fica mais velho, devido a tanta água que já passou nele, o gosto do barro desaparece. Assim somos nós quando aceitamos a lavagem da água, que é a palavra de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, estamos começando a ser lavados, irmãos. Nós ainda temos o gosto do barro, o gosto do mundo, o gosto daquelas coisas ruins. Mas a água vai lavando, vai lavando, vai lavando, vai lavando, vai lavando, até que esse gosto, irmãos, esse gosto ruim desaparece. Então nós temos que ser lavados, irmãos, é pela palavra. Não é pelo meu julgamento, não é pelo meu querer, mas eu tenho em primeiro lugar, irmãos, aceitar ser lavado pela palavra. Amém? Vamos lá. O segundo tópico, irmãos. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, realmente o terá de submeter-se a um longo e discipulado processo de santificação, é o que eu acabei de falar, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Até, né, irmãos? Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprevisível. Tem crente que não gosta da palavra. Tem crente que só gosta do louvor. Graças a Deus, não estou falando da nossa igreja, irmãos, né? Mas pode ter também. Principalmente os músicos, né, da igreja. Na hora do louvor, tá todo mundo ali, acha bom. Na hora que falei a palavra, tem ninguém que põe a viola no saco e vaza. Enquanto o irmão está falando aqui, que na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprevisível. A palavra, irmão, vai lavando, vai purificando, vai consertando, vai transformando, vai renovando. O segredo, irmãos, é a palavra. É gostar da palavra. Amém? Então vamos lá, né, irmãos? Pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus, né, irmãos? É forte. Para termos santificação e ser um novo homem, precisamos imprescindivelmente da lavagem pela palavra de Deus.
A palavra é que lava e santifica. Não vou me estender, podia ler alguns versículos, mas vamos passar para o segundo tópico, irmãos, né? Para o terceiro tópico. A santificação e a vontade de Deus no novo homem. Vamos ver isso aqui? A santificação e a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível ser sem o processo de santificação. É impossível um novo homem sem o processo de santificação. Não tem como pular a etapa, irmãos. A lavagem é no dia a dia, né? De minuto em minuto a lavagem. E não tem como, irmãos, eu pular esse processo. Não tem jeito. Vamos lá. Quanto mais nos santificarmos, mais parecido nós tornamos com o Senhor Jesus. Você quer ser parecido com Jesus, irmãos? Santifica. Santifica. Somos seus imitadores. Como alguém é imitador de Cristo e não ama o seu próximo, não ama o seu irmão? Como alguém é imitador de Cristo e não ajuda? Não tem como, né? Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Logo devemos ver a santificação como a vontade de Deus, que é suprema. E isso é por quê? Para a nossa vida, para o bem-estar da nossa vida espiritual. Mas se, irmãos, guarde esse se, pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Porque Jesus é o nosso advogado. Vocês veem, irmãos, nós temos que procurar santificação. Mas lá em João, o próprio João vai falar que se nós professarmos que nós não temos pecado, nós já pecamos, porque somos mentirosos. Todos pecam. Por isso está aqui, mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Injustiça, irmãos, eu já quero falar assim, a injustiça interna de dentro da igreja. Essa é a maior injustiça. Porque quando o irmão tropeça, 80% dos irmãos não vai ajudar ele, mas vai criticar, jogar pedra, falar mal, aí vira uma fofoca. E essa é a injustiça que a Bíblia está falando. Que quem nos purifica, quem nos defende, é só o sangue de Jesus. E se nós quisermos ser uma nova criatura, nós temos que aceitar o processo de santificação e procurar ser imitador de Cristo. Estender a mão como Jesus estendeu ali para o ladrão na cruz do Calvário, já na hora da sua morte. Amém? Pensa nisso, irmãos. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial. Apocalipse 21:8. Amém, irmãos? Irmãos, lá em Hebreus 12:14. Nós vamos ler aqui para os irmãos, só para mim dar mais uma passada. Hebreus. Cadê Hebreus? Caçando aqui, irmãos. Hebreus 12:14. Procure ter paz com todos. Irmãos, nós acabamos de ler assim, que é injustiça, né, irmãos?
só o sangue de Jesus. Mas para quem quer ser imitador de Cristo, lê Hebreus 12:14. Procure ter paz com todos e se esforce para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Se você quer dedicar ao Senhor, procura ter paz, irmãos. Não procura fofoca. Se liberta disso, irmãos. Não vai para sua casa, não vai para a casa do irmão para falar mal da igreja, para falar mal do seu próprio irmão. Que amor é esse, irmão? Né? Procura ter paz com todo, irmãos, pois sem isso ninguém o verá a Deus. Irmãos, isso é sério. Procura ter paz, porque sem isso ninguém verá a Deus. Então é importante, irmão, nós procurarmos ter paz. João 1:17. Vamos lá, irmãos, só para encerrar, para vocês verem. João 1:17. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Cristo. Quem tem que levar todo o mérito é Cristo. Então, se nós queremos ser imitador de Cristo, irmãos, nós temos que fazer as coisas para Ele, não vangloriar as nossas coisas e procurar a paz sem a qual ninguém verá a Deus. Agora, só para fechar aqui, irmãos, que aqui no finalzinho fala que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. As nossas igrejas estão precisando de voltar para essa pregação da santificação, né, irmãos? Vemos essa calamidade aí, irmãos, dessa pandemia, né? A gente estava chamando as pessoas para a igreja e ninguém ia. Agora, aquele dia, irmãos, que eu vi Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo com a sua janela do seu apartamento aberto, que a maioria são pessoas ricas, louvando a Deus, irmãos. Vocês veem o quanto que Deus é grande. Irmãos, eu não vejo isso como ação do homem, não. Como usar o chinês, a culpa é deles. Irmãos, toda a vida o chinês teve a cultura de alimentação deles. E nunca teve isso. Por que que agora teve? A Bíblia fala que tudo é com a permissão de Deus. Deus puxou o tapete dos seres humanos para louvar Ele, né? Às vezes nós na igreja não queríamos ir para a igreja louvar a Deus. O dia que Deus resolveu parar o mundo, o Brasil inteiro parou para louvar a Deus. Eu chorei, irmãos. Eu chorei de ver o povo louvando a Deus. Aleluia. Então eu vejo isso como ação de Deus, irmãos. E as nossas igrejas têm que voltar a pregar a santificação. Irmãos, nenhum impuro ou profano entrará na Nova Jerusalém. Apocalipse 21:8. Vamos ler lá, irmãos? Só para encerrar. Apocalipse 21. Apocalipse 21, irmãos. Apocalipse 21:8. Mas os covardes, irmãos, os covardes, quem não anuncia a sã doutrina, a santificação, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que há segunda morte. Irmãos, tem como um crente praticar feitiçaria? Aos nossos olhos, não. Para os irmãos que participam da escola dominical, sabem que eu já ensinei muito isso e bati muito nessa tecla. Mas tem muitos crentes que são considerados como feiticeiros.
Por causa de quê, irmãos? Eu já li, agora eu não me lembro mais, mas eu já li e já provei para os irmãos, vocês são meus testemunhas, os que participam da escola bíblica, que tem um versículo bíblico que fala assim, que, irmão, a fofoca é considerado como uma feitiçaria. Então, por isso que esse versículo aqui está falando, irmãos, porque a palavra de Deus é para nós que aceitamos Jesus. Jesus falou, o mundo jaz no maligno. O mundo já tem suas feitiçarias. Agora nós crentes tem que abrir o olho, irmãos. Eu quero destacar aqui a fofoca, irmãos. Cuidado com a fofoca. É considerado uma feitiçaria. Quem pratica a fofoca é como um feiticeiro. Por isso que aqui está falando, irmãos. Os feiticeiros, os idólatras, né, não vão entrar no reino de Deus. Amém? Irmãos, Deus abençoe os irmãos. Eu encerro aqui essa aula. Creio eu que Deus falou comigo e que também Deus vai falar com vocês. Peço aos irmãos que continuem orando por mim, né, para que Deus possa abrir a nossa mente. Peço aos irmãos que continuem orando pelas autoridades, para que Deus ilumine uma pessoa, né, ou um grupo de médicos, ainda melhor, para as pessoas não se vangloriar, que resolva essa situação, uma vacina para esse vírus, alguma coisa, né? E, irmãos, peço aos irmãos que orem muito por mim, viu? E que Deus abençoe, ore para a igreja, para as autoridades, ore pelos irmãos, porque, irmãos, vamos passar momento de crise. Eu não quero amedrontar ninguém. Mas a igreja do Senhor tem que estar preparada, que Ele vai passar junto conosco. Jesus, Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, mas Ele entrou lá dentro. E nessa guerra que nós estamos passando, Jesus está junto conosco. Amém? Não é motivo de ficar apavorado. Deus é maior que o coronavírus. Amém? A conclusão, irmãos, só ler aqui. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez, por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, sim, nós os redimidos do Cordeiro seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém? Então eu encerro aqui, irmãos. Que Deus os abençoe, ore pela gente. E breve nós vamos estar na igreja. Em nome de Jesus. Amém? Eu encerro aqui. Fica com Deus, irmãos. Ore por mim. Amo vocês. De coração. Deus abençoe.